18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Muito bem, agora são 6 horas em ponto em Manaus. Muito boa noite para você que está ligado na 100,7. Boa noite para você no melhor Mix do Brasil, na sintonia certa. Começa agora mais uma edição do programa 18 horas. Vamos juntos mais uma vez com você, hein? Hoje, quinta-feira, né, Carimilhão? Já estamos aí nos aproximando de mais um final de semana em home office, né? Um final de semana diferente. Em isolamento. Não tem nem mais aquele quintou, sextou. Tem, mas mais assim. Mais pianinho, mais light, só no sapatinho. Né, tá? Então, estamos juntos mais uma vez. Eu, você, Carimilhão e nossa querida Nathalie Moraes em home office. Boa noite, Carime. Boa noite, certo? Carlos Júnior. Boa noite a você que acompanha aqui a programação da Rádio Mix Manaus. Estamos juntos até às 7 da noite. Eu, você, Carlão, Nathalie Moraes, Paulo Castro. Grande Ari. O Ari na operação, né? E toda a equipe aqui de jornalismo do 18 horas. Ele falou operação histérica, gente. Como é isso? Eu falei nas técnicas. Ah, tá. Eu até... Você entendeu mal. Até derrapei aqui. Enfim, toda a equipe de jornalismo do 18 horas para levar a informação até você. Boa noite, Nathalie Moraes. Ei, Nathalie. Boa noite, Carime. Boa noite, Carlão. Boa noite, você ouvinte. Como vocês já sabem, a gente tem muita informação para todo mundo de casa, para quem nos acompanha nos carros, em qualquer lugar, até às 19 horas. Tem muita informação por aqui pelo 18 horas. É isso aí, Carime Leão e Nathalie Moraes e você ouvinte em 100,7. Você sabe que hoje é 23 de abril e é dia do livro. Você está lendo algum livro? Você tem algum livro preferido? Eu tenho um livro Fora preferido. O Pequeno Príncipe? Não, Pequeno Príncipe, esse eu me recusei. Não é a tua praia, não é muita paciência pra isso, não. Mas... esse é meu livro predileto. Olha, eu sabia. Alguém ama esse livro. Não, tem assim, filosofia. Você é responsável por aquilo que cativa. Para, gente. Pra filosofia em livro de infantil, eu prefiro Alice no País das Maravilhas. Que é filosofia pura. Agora, o meu livro preferido que marcou minha vida foi A Divina Comédia de Dante. Esse pra mim, um divisor de águas. Agora, o dia 23, né? O dia 23 de abril é para homenagear também dois dos maiores escritores de todos os tempos, porque a data de nascimento e morte, em abril, né, de William Shakespeare e morte de Miguel de Cervantes, o autor de Dom Quixote, um grande livro que eu ainda não li. Essa aí tá, né? Vou fazer esse fim de semana. É uma leitura difícil, mas uma leitura bastante interessante. Exato, eu ainda não li, essa aí tá na minha lista ainda. Nathalie Moraes, e você, qual o seu livro preferido que marcou? Mônica. Como eu já disse anteriormente, O Pequeno Príncipe foi o primeiro livro. Logo, eu estava ali aprendendo a ler. O primeiro livro que eu ganhei de presente é um livro que marcou e eu não consigo esquecer. Mas assim, Carime, a Unesco escolheu essa data significativa para instituir o Dia Mundial do Livro no ano de 1995. E sem dúvida nenhuma, é uma data muito importante para a literatura mundial, não é mesmo? Sem dúvida. Sem dúvida. É esse livro que você falou que foi o primeiro que você recebeu e tal, e que tem todo um carinho. Pra mim, é o Alice no País das Maravilhas. Eu recebi do meu padrinho, tive uma relação de menina e depois reli algumas outras situações da vida, e você reler um livro é sempre legal, bacana, né? Em outras épocas. É bom sempre reler, né? Exato. Eu tenho vários livros que eu gosto. Qual que você recomenda, Carlão? Você tem Admirável Mundo Novo, né? Que é Adolf Huxley, que é um grande livro. 1984, Revolução dos Bichos, Jean-Paul Sartre também escreveu muitas coisas boas. Proust, são vários. Nem dá, né? Não, Hemingway. Não, eu tenho. Scott Fitzgerald, os americanos, né? São vários. Gertrude Stein, são muitos. É uma lista, né? Carlão vai dar uma lista pra gente no fim do programa. Bacana, então. Tudo certo, Carime? Tudo pronto? Tudo aí, meu querido Ari, nos comandos, nas técnicas. Vamos mais uma vez com você em mais uma edição do 18 horas até às 7 da noite, nesta quinta-feira, dia 23 de abril, e o ano é 2020. Você está ouvindo 18 horas. Bom, e apesar aí de todo, né, o caos do colapso do sistema de saúde, das centenas de mortes de pessoas morrendo nas portas dos hospitais sem atendimento, de hospitais com 100% de capacidade ocupada, falta de leitos, medicamentos, falta de equipamentos e de profissionais de saúde. O governador Wilson Lima
vejam só, né? Pasmem, não aceitou a intervenção do governo federal no sistema de saúde do Amazonas. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o presidente Bolsonaro só iria intervir caso tivesse a concordância do governador. Wilson Lima disse que não havia necessidade de uma intervenção e que o governo federal poderia sim ajudar com recursos financeiros, humanos, equipamentos e medicamentos. Vamos conferir mais detalhes sobre esse assunto na reportagem de Azaf Augusto. Mesmo com o sistema de saúde do Amazonas em colapso e o número de infectados e mortos aumentando, o governador Wilson Lima rejeitou a intervenção federal na saúde do estado. De acordo com publicação da Folha de São Paulo, o governo federal só acataria o pedido feito pela Assembleia Legislativa do Amazonas de intervir na saúde do estado se o governador concordasse. A possibilidade de intervenção foi descartada após o governador Wilson Lima ter uma conversa com o ministro Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo. Ao final da reunião, o governador pediu um pacto de união nacional entre Executivo, Legislativo e Judiciário. O requerimento de intervenção encaminhado pela Assembleia do Amazonas foi entregue ontem pelo senador Eduardo Braga. Apesar do pedido não vingar, o parlamentar afirmou que solicitou ao governo federal uma ação concreta para abrir leitos de UTI no Amazonas. A necessidade de uma ação concreta do governo federal para que nós possamos abrir os leitos que estão, lamentavelmente, ainda fechados no Delfim Aziz, que nós possamos intervir imediatamente para que o hospital que foi alugado pelo governo do estado possa imediatamente começar a funcionar e que nós possamos agir concretamente no interior do estado do Amazonas, fazendo com que os recursos cheguem e as ações aconteçam para salvar vidas. Azaf Augusto para 18 horas. Parece que o governador definitivamente não tem a menor noção da gravidade da situação em que o mundo está enfrentando ou não quer ter. O Amazonas tem proporcionalmente o triplo de casos e de mortes em relação à média nacional e a cada dia o quadro fica ainda pior. Os hospitais estão recusando receber novos pacientes por falta de leitos e por falta de estrutura. E o governador acha que tudo está sob controle e que não há necessidade de uma intervenção federal na saúde do nosso estado. Eu não entendo. Bom, é um absurdo sem dúvida nenhuma, né? O governo perdeu todo o controle da situação já faz algum tempo, inclusive. Todos os dias assistimos cenas de cortar o coração, cenas de humilhação de pacientes morrendo sem atendimento, de hospitais superlotados e profissionais de saúde se infectando e morrendo com Covid-19 por falta de equipamentos de proteção individual e por aí vai. Além das denúncias de negócios suspeitos, denúncias de corrupção em plena pandemia, isso é infelizmente o retrato da nossa saúde. Precisa ou não precisa de uma intervenção? Eu não vejo. Bom, né, pessoa quem está nos ouvindo também pode até causar dúvidas, né? Se esse governador não consegue nem pagar salário, tendo dinheiro em caixa, tá? Ele não consegue nem pagar os salários dos profissionais de saúde. Hoje, o Instituto de Enfermeiros Intensivistas do Amazonas divulgou nota denunciando que desde dezembro de 2019, dezembro do ano passado, não recebem pagamentos. Eles são intensivistas, né, do Amazonas. Eles trabalham diretamente nas UTIs. São mais de 280 enfermeiros especialistas para o trabalho nas UTIs, que estão ali se arriscando na linha de frente dessa pandemia horrível e não recebem um salário sequer desde dezembro de 2019. Pasmem, eles estão nessa guerra, na luta de frente contra essa pandemia, arriscando as vidas, arriscando a vida dos familiares, porque eles, né, têm um trajeto para casa, estão sem receber salário, pegando que é o básico. Para, gente, que é isso? E como você já falou, Karime, não é por falta de dinheiro, né? O que é pior e mais estranho, né? O Estado fechou 2019 com receita superior a 3 bilhões de reais em relação a 2018. No primeiro trimestre desse ano, com mais 1 bilhão de reais. O dinheiro tem e muito. Tá faltando aí o que é? Tá faltando priorizar a saúde, o pagamento de quem trabalha duro, arriscando a vida, não dá calote nesse pessoal, falta gestão, falta responsabilidade.
para esse governo. Só não falta dinheiro. Dinheiro tem sim, nós sabemos que está tudo negado, ali documentado. Exatamente. Em apenas 2 meses, o governador mandou pagar mais de 730 milhões de reais de dívidas de anos anteriores. A maior parte para empreiteiros e empresários amigos do poder, né? E esqueceu de só pagar os médicos, os enfermeiros e os técnicos de saúde. Só isso que ele esqueceu. Infelizmente. 18 horas. Muito bem, olha só a que ponto chegou a calamidade do sistema de saúde aqui no nosso estado. Com as unidades hospitalares completamente sobrecarregadas, o SAMU tem emprestado suas macas e oxigênio em troca de internação dos pacientes que são atendidos pelos socorristas. Parece incrível, mas é isso mesmo que você ouviu. Em uma mensagem publicada na madrugada desta quinta-feira pelo diretor do SAMU Manaus, o médico Rui Abrahim, ele relatou exatamente essa situação. Ele disse o seguinte, abre aspas, todas as unidades de portas fechadas não aceitam mais nenhum paciente. Estamos com 8 ambulâncias perambulando pela cidade sem ter onde deixar o doente, fecha aspas. Essa mensagem, as mensagens, ganharam destaque na imprensa nacional logo nas primeiras horas do dia, como explica a repórter Nathalie Moraes. Com o sistema de saúde do Amazonas em colapso, as ambulâncias do SAMU estão rodando com um paciente por até 3 horas atrás de uma vaga. E muitas vezes, o tempo não é o suficiente. E as pessoas acabam morrendo dentro das ambulâncias por falta de atendimento. Essa realidade foi relatada pelo médico Domício Magalhães Filho, diretor técnico do SAMU, ao jornal Folha de São Paulo. Segundo ele, faltam respiradores, oxigênio, maca, equipe, está faltando tudo. Todo mundo que chega ao hospital recebe somente cuidados paliativos e ficam ali para morrer. Conversamos com o Dr. Rui Abrahim, ele que é chefe do SAMU em Manaus, e classificou que a situação por aqui é desesperadora, já que o hospital de retaguarda não funciona. O que está precisando, de fato, é que o hospital de retaguarda efetivamente funcione. O hospital Newton Lins, por enquanto, tem dificuldade de transferir paciente grave para lá, por exemplo. Ele não aceita paciente grave, aceita paciente leve, com média gravidade, digamos assim. O Hospital Delfina, não sei como é que eu não conheço o Hospital Delfina, mas me relataram que tem algumas áreas lá ociosas que poderiam receber. Então, o problema, e aí com isso sobrecarrega os pronto-socorros, que é justamente quem é a porta aberta, ou que deveria ser a porta aberta, para receber quem chega, seja por meios próprios, seja pelo SAMU ou por qualquer outro meio. Aqui no Amazonas, a Covid-19 apenas piorou um sistema de saúde que já era precário. Em média, o SAMU tem atendido diariamente de 50 a 60 chamados de pacientes com o novo coronavírus. E quando chegam nas unidades de saúde, os hospitais não têm sequer uma maca. Equipamentos de medicação de oxigênio estão sumindo das ambulâncias, segundo o Dr. Abrahim. Inclusive os dispositivos, o cilindro de O2 tem um dispositivo que chama-se fluxômetro. Esse material é um material, de certa forma, dispendioso e está ficando também junto com o cilindro e está sumindo. Daqui a pouco a gente vai ficar sem. Daqui a pouco a gente vai ficar sem ter como atender, porque o nosso material, além de estar ficando retido, alguns materiais estão sumindo. Aí se perde no hospital. Pelo menos 30% dos profissionais de saúde que trabalham no SAMU já estão afastados por contaminação pelo novo coronavírus. Os profissionais que restaram tiveram que se adaptar aos novos e demorados protocolos. Agora, além do macacão do SAMU, é preciso colocar outro. Um macacão branco e impermeável por cima, que cobre até a cabeça. E com o calor amazônico, o desgaste físico é inevitável. Depois de cada paciente com o quadro de Covid-19 transportado, é preciso ainda fazer uma minuciosa descontaminação na ambulância, segundo o diretor do SAMU. O atendimento pelo SAMU de um paciente com Covid, a equipe tem que se paramentar, isso leva um certo tempo. Após o atendimento deste paciente, a ambulância é passada por uma desinfecção, o que demora em torno de uns 40 minutos, e
isso tudo é tempo, isso tudo você vai ligar para o SAMU e, aliás, como tem acontecido, infelizmente, em determinados momentos, simplesmente não tem ambulância para mandar. Estão todas ocupadas, ou estão fazendo a higienização que tem que fazer, ou estão paradas na porta do pronto-socorro esperando que alguém receba o paciente, ou então estão paradas por falta de material, porque o material ficou no pronto-socorro. João Lúcio, 28 Platão, a maca, o oxigênio, agora está ficando praticamente tudo. Com todo esse colapso, o Amazonas registra hoje a maior taxa de mortalidade do país. São 45 óbitos por 1 milhão de habitantes. É quase o dobro dos segundos colocados, Pernambuco e Rio de Janeiro, com 24 por 1 milhão de pessoas, segundo o Ministério da Saúde. Nathalie Moraes, para o 18 horas. E o governador ainda tem a coragem de dizer que não é necessária uma intervenção federal. Meu Deus do céu, o que falta? É a completa falta de sensibilidade, a completa irresponsabilidade desse governador para com o povo que o elegeu. O que está faltando mais para que essa pessoa tenha uma sensibilidade, tenha misericórdia dessas pessoas, desses cidadãos que não tem ambulância? Tá faltando ambulância, gente. A que ponto nós chegamos? É a completa falta de compromisso com as pessoas, é a completa falta de compromisso com a vida das pessoas, o que é pior. 18 horas. Bom, infelizmente, mais uma pessoa morre à espera de atendimento no hospital de campanha do governo instalado na Newton Lins. O hospital não tem leitos equipados para atender casos graves e as pessoas estão morrendo na porta da unidade. Este foi o segundo caso em 5 dias. O vídeo viralizou na internet e foi destaque na mídia nacional. Os detalhes na reportagem de Odinei Araújo. Internautas se depararam hoje com mais um vídeo chocante envolvendo a saúde do Amazonas e que viralizou nas redes sociais. No vídeo, uma família busca atendimento a uma mulher desfalecida junto ao hospital de campanha Newton Lins, alugado pelo governo do Amazonas por R$2.600.000 para atender casos de Covid-19. Gente, não tem condição, né? Tem que atender, gente. Isso aqui não é o que o governo alugou de milhões. A mulher tá morrendo aqui dentro do carro. Abre essa aqui. Não tem. Gente, a mulher tá morrendo dentro do carro. Alguém ajuda. A mulher tá morrendo dentro do carro. Isso não pode fazer. Ela tá morrendo. Ajudem essa aí, gente. Não pode, isso não pode fazer. Quem não pode, gente? Por favor. Senhora, dá uma hora de risco. Aqui, pessoal, Covid. Risco biológico, assim, não é nem pra a senhora estar aqui. Senhora, aguarde que por favor. Por ter sido alugado para atender apenas casos do novo coronavírus, trabalhadores do hospital, em um primeiro momento, se recusam a receber a paciente. Mas, diante do desespero da família, eles prestam socorro à paciente. Minha mãe! Eu só sou motorista do carro, eu só vim... Sem maca, a mulher foi levada para a sala de reanimação, mas já era tarde demais. Em nota, a Secretaria de Saúde do Estado esclareceu que o Hospital Newton Lins não negou atendimento à paciente, que já chegou sem vida à unidade e que foi feito o procedimento de reanimação sem sucesso. Foi explicado aos familiares que o hospital é área de risco biológico, por isso são tratados apenas pacientes de Covid naquela unidade. Ainda segundo a nota, o Hospital Newton Lins, o Delfim Aziz e o Hospital Getúlio Vargas somente recebem pacientes encaminhados de outras unidades de saúde com suspeitas de Covid-19. Pessoas que estejam passando mal por causa de outras doenças devem ser levadas para os SPAs, UPAs e prontos socorros ou ainda as unidades básicas de saúde do município. Odinei Araújo para o 18 horas.
Bom, esta é a segunda morte registrada no Hospital Newton Lins esta semana. Domingo, o taxista Giovanni Reis, de 54 anos, de Manacapuru, morreu ao dar entrada na unidade com sintomas do novo coronavírus, vítima do novo coronavírus. A família do taxista informou que houve, sim, negligência do hospital de retaguarda. No sábado, dia da inauguração, o hospital, segundo a família, se recusou a prestar atendimento ao taxista por falta de vaga. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 20 minutos em Manaus. Muito boa noite para você em 100,7. Boa noite para você na sintonia certa. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Em especial aí um alô para a galera do Mano, Karine Leão. Exatamente, um alô especial para o pessoal do Mano, do aplicativo Mano, que nos assiste, né? Nos assiste aqui no 18 horas. Acompanha aí. Karine, vamos de música, hein? Olha só, o trio Black Eyed Peas. Lembra do Black Eyed Peas? Amor. Ele segue aí, hein? Em sua investida nos ritmos latinos com o mais novo lançamento, a música Mamacita, lançada sexta-feira passada, Karine. Show. E escuta essa, Mamacita conta com um sample nada mais, nada menos de Madonna no refrão, cuja melodia a gente já liga diretamente à música Isla Bonita, imagina. Então, bora abrir a playlist com uma nova aí da programação aqui da Mix Manaus, né? Programação nova, Black Eyed Peas, Mamacita. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas e 25 minutos em Manaus, o melhor mix do Brasil, Mamacita, Karine Leão, Black Eyed Peas, né? Parece a Shakira, mas acho que não, deve ser aquela back vocal, mas amei. Música nova aí dos caras. Exatamente, nova na programação aqui da Rádio Mix. Mais uma aí, a primeira, né, do 18 horas, do playlist do 18 horas, agora são 6h25, boa noite. Entrevista do dia. O pedido de impeachment do governador Wilson Lima e do vice-governador Carlos Almeida começou a tramitar na Assembleia Legislativa. O presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final da Assembleia, que é o deputado delegado Péricles, começou a análise para decidir se o pedido tem embasamento legal para atribuir crime de responsabilidade contra o governador e o seu vice. E o autor do pedido de impeachment é o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, doutor Mário Viana, que vem denunciando o caos na saúde já há alguns anos. Ele é o nosso entrevistado de hoje. Boa noite, doutor. Ontem nós íamos falar com o senhor, mas o senhor estava indisposto. Graças a Deus melhorou, não é mesmo? Com certeza, melhorei um pouco. Não vou dar detalhes do meu problema de saúde, porque deve ter muita gente torcendo para que eu morra. Mas eu não vou morrer antes de ver esse governo sofrendo aqui. Não, imagina, doutor. Que bom que o senhor melhorou, né? Então, vamos lá. Então, quais foram os principais crimes de responsabilidade cometidos pelo governador e o vice-governador que o motivou aí ao pedido de impeachment? Olha, Edileia, eu não gostaria de detalhar, porque é uma peça jurídica muito extensa, tem mais de 300 laudas, né? Mas eu estava assistindo um programa, quero aqui parabenizar o doutor Rui, chefe do SAMU, né, do seu diretor técnico, que deram um relato aí. Só isso já seria motivo para uma intervenção federal e para o impeachment, porque não está funcionando nada. Todas as unidades de saúde estão superlotadas, estão fechadas, os pacientes ficam perambulando nos seus carros, nas ambulâncias. Até quando, meu Deus, nós vamos suportar isso? Eu rogo, eu imploro aos deputados estaduais que tiveram coragem de votar a favor da intervenção, que votem a favor do impeachment, porque senão eles vão ser responsabilizados por essa calamidade, pelas mortes de vários amazonenses. E, doutor, por que o sistema de saúde do Amazonas colapsou aí menos de um mês após o registro do primeiro caso da Covid-19 aqui no estado, que foi no dia 13 de março, hein, doutor? Por tudo que nós já denunciamos. O sistema já vem colapsado desde o início da gestão de Wilson Lima e Carlos Almeida, principalmente quando o vice-governador se autoproclamou secretário de saúde da Suzano, aparelhou a Suzano com pessoas do judiciário para se blindar e fez o que fez. Nunca fez uma programação, diminuiu o contrato das empresas médicas, né? Sempre destratou, ameaçou.
querendo colocar OS para a gente ser subordinado a esse esquema fraudulento pelas organizações sociais, e uma pandemia só podia dar no que está dando. É óbvio. Doutor Mário, em várias entrevistas, inclusive aqui mesmo no 18 Horas, o senhor denunciou que os profissionais de saúde estavam trabalhando sem os EPIs, o equipamento de proteção individual. E hoje temos aí mais de 300 profissionais infectados e alguns, inclusive, já perderam suas vidas. E essa situação ainda não mudou, né? Não mudou. E a gente lamenta muito, porque hoje eu recebi um vídeo da tal comissão de crise, né? E somente algumas pessoas, algumas entidades têm o privilégio de participar, e evidentemente o sindicato que denuncia sistematicamente esse governo não é convidado. Ele é excluído, né, de forma antidemocrática, porque a gente não vai aceitar participar lá só por participar. Ver a secretária de saúde do Estado responder para um deputado que o plano de contingenciamento feito pelo Rodrigo Tobias não precisa mexer em nada, está funcionando tudo. Então, o nosso amigo do SAMU, que é uma pessoa decente, corajosa, está mentindo. E os médicos e enfermeiros que denunciam a falta de EPI estão mentindo. Nós não podemos mais suportar isso. O Ministério Público tem que agir. A Justiça tem que agir. Doutor, ainda há profissionais da saúde com pelo menos aí 5 meses de salários atrasados, não existe isso? Minhas amigas da enfermagem, né? Continuam, são heroínas, estão em muito mais pior situação do que nós médicos, né? Mas estão lá, dando as suas vidas, trabalhando, foram perseguidas por esse governo de forma cruel, né? Uma licitação para tirar elas, o pessoal do IET e o pessoal da Cofinuri, covardemente, para funcionar esquemas que a gente sabe que tem dentro da Suzano, desde o início da gestão. Doutor, hoje praticamente todas as unidades de saúde estão com pacientes infectados pela Covid-19. Isso me parece ser um erro brutal. O correto, o que seria o correto? Não seria centralizar o atendimento para o coronavírus? É o óbvio, meu amigo. É um erro tão crasso, tão gritante, né? E isso também bastaria para as autoridades parlamentares entender que essas pessoas têm que ser responsabilizadas por isso. Eles colocaram o paciente com Covid em todas as maternidades, em todos os SPAs, em todos os pronto-socorros. A disseminação da doença só faz aumentar agora. É criminoso o que fizeram. Doutor, e a subnotificação de casos e de mortes por Covid-19 é algo assustador aqui no estado. Tem gente sendo enterrada sem realizar o exame, pessoas estão morrendo em casa porque a rede já colapsou. Não é isso? Como é que o senhor analisa aí esse cenário? Cenário dantesco, né? Acho que somente, repito, né? Me surpreendeu o governo federal não autorizar a intervenção federal. Lamento, estou surpreso com a decisão do presidente Bolsonaro, não sei se parte dele realmente é ele que tem a palavra final, mas para mim é uma surpresa muito grande, uma surpresa negativa. Doutor, primeiro uma participação aqui pelo aplicativo Humano. O Robson Almeida está lhe dando os parabéns. Ele disse que está com o senhor. E a pergunta é a seguinte: essa semana os deputados aprovaram o pedido de intervenção federal na saúde por 11 votos. O senhor acredita que o impeachment tem chances de ser aprovado? Eu acho que sim, porque já foi um avanço aprovar a intervenção quando nós sabemos que a base aliada do governo quase sempre é grande, né? E tem aqueles compromissos, infelizmente, que não são com o povo. O compromisso é com o governo, né? Por questões escusas, que eu não vou aqui entender, né? Não tenho como provar exatamente, né? Mas a gente espera que os deputados, pela vida do amazonense, do povo que votou neles, aprovem o impeachment. Bom, doutor, como dissemos ontem aqui, a iniciativa do Sindicato dos Médicos hoje representa
toda a sociedade amazonense que foi abandonada por esse governo. Esse pedido de impeachment representa isso, né? Pedir o impeachment é, antes de tudo, um ato patriótico, humanitário, nesse momento em que temos milhares de famílias sofrendo com esse desgoverno. Exatamente, Karine. E agora é o momento aí dos deputados estaduais fazerem a sua parte. Há um fato material aí, comprobatório, que justifica o impedimento do governador e do seu vice, né? Nas ruas, nos hospitais, em todos os lugares, as pessoas pedem socorro, clamam por socorro, porque não aguentam mais tanto amadorismo, tanta incompetência. E tá muito complicado essa situação realmente, olha. Doutor, com esse sentimento, nós encerramos a entrevista hoje pedindo as suas considerações finais e, é claro, agradecendo aqui as suas palavras. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, doutor Mário Viana. Suas considerações. Eu vou encerrar dizendo que o sindicato vai manter a pressão, porque é dever do sindicato apontar as falhas no sistema público de saúde e privado também. Agora há pouco recebi, o presidente da Unimed tem que tomar providência. Tem um colega internado lá, não tem médico na UTI da Unimed, entendeu? Tem que botar médico lá. Tem um colega, doutor Assis, precisa ser estubado e não tem quem faça a estubação. Então, a crise é até em algumas instituições privadas. Então, não há como mais suportar essa situação. Eu gostaria muito que a população se manifestasse, né? Infelizmente, estamos sofrendo uma agressão muito grande de algumas instituições que estão ligadas ao governo, evidentemente, e que tentam desqualificar a gente. Já disseram até que eu sou casado com a doutora Patrícia de Chá, que é a minha secretária-geral, não é a vice-presidente. Eu sou casado com a mesma mulher há 50 anos, entendeu? E não sei de onde tiraram isso e que eu tenha feito algum acordo com algum político para elegê-la vereadora, entendeu? Então, é uma coisa nojenta, de baixaria, né? Mas eu não vou nem responder esses blocos de esquina, porque não merece que eu perca tempo. Muito obrigada pela sua entrevista, pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com o presidente do Sindicato dos Médicos do Amazonas, doutor Mário Viana. Uma ótima noite. Boa noite. 6h36 em Manaus. Boa noite para você na sintonia certa no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Karine, escuta essa aí, hein? Os funcionários da MGM que estão temporariamente sem trabalho por causa da pandemia do coronavírus agradecem a quem? Ao Bruno Mars, né? Que nós vamos agora para mais uma da playlist do 18 horas. O artista doou $1 milhão de seu próprio dinheiro para ajudar aí o pessoal, para ajudar a galera, né, Karine? Foi bacana aí, ó. Bom, Bruno Mars, Cardi B. Medida pessoal, super altruísta, tá certíssimo. Aliás, nesse período de pandemia no mundo, nós temos visto aí vários exemplos muito bacanas, quem puder, né? tem que ajudar. Exato. Quem puder tem que ajudar. Você pode ajudar, né? Até o mercadinho da esquina. Todo mundo pode pouquinho, na verdade, né? todo mundo pode. Não precisa ganhar na Mega Sena para ajudar, gente. Bem. Um pouquinho que você ajude, dê para alguém, já é alguma coisa, já faz uma... R$1 já faz uma grande diferença. Ele tá querendo. Então simbora, seguindo para a segunda do playlist de hoje, do 18 horas. Bruno Mars e Cardi B, Please Me. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Tudo bem, 6h40 em Manaus. Mais uma que você conferiu aqui da playlist 18 horas. Cardi B e Bruno Mars, Please Me, né? Ele que doou aí $1 milhão de seu próprio dinheiro para ajudar aí o pessoal no combate à Covid-19. Agora são 6h40 em Manaus. Boa noite para você no melhor mix do Brasil. Mix. E a Justiça aqui do Amazonas determinou que o governo do estado pague o tratamento de um paciente com o Covid-19 em um hospital da rede particular de saúde. A decisão veio logo após o paciente comprovar que procurou atendimento na rede pública de saúde, mas não conseguiu ser atendido. Os detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. A
A decisão é do juiz Marcelo Vieira. O estado do Amazonas deve pagar a manutenção do atendimento e o tratamento de um paciente que comprovou ter buscado atendimento na rede pública de saúde do Amazonas e não conseguiu vaga. Segundo o juiz Marcelo Vieira, o caso é excepcional, de um paciente que foi internado e tratado na rede particular e não vale como regra. Cada caso vai ser analisado com bastante cautela. Nós não podemos simplesmente se fechar tanto para a situação da crise do Estado quanto para a situação da crise na rede hospitalar particular. Então, todos os processos vão ser analisados com bastante cautela. Tá? Então, realmente não serviu como regra. É uma situação diferenciada também para nós, do Poder Judiciário, no plantão, mas está sendo feito com toda a rapidez que o momento atual exige. O juiz ressalta ainda que a decisão não vale como procedente para assegurar uma obrigação àqueles que necessitam de leito ou internação em UTI, quando não houver mais disponibilidade pela rede pública ou privada. O pagamento ficará a cargo do governo do estado pelo serviço já prestado ao paciente. Em caso de descumprimento da decisão, o valor do pagamento poderá ser bloqueado das contas públicas. A advogada Iane Pinheiro, responsável pela ação que resultou na liminar, comentou sobre o caso. É uma questão peculiar como do paciente. Ele não poderia ser retirado da UTI de uma unidade particular para voltar para a unidade pública num estado de saúde em que se encontra. Ele correria até mesmo o risco de vida. E atendendo, né, essa questão, vendo a peculiaridade do caso mesmo, por isso o magistrado concedeu a liminar. Em nota, a Secretaria Estadual de Saúde informou que foi notificada e está tomando as medidas necessárias junto ao complexo regulador do estado a fim de transferir o paciente da unidade privada, na qual foi internado, para a rede pública de saúde. Júlia Gomes para o 18 horas. Muito bem, são 6h43 em Manaus. Boa noite para você em 100,7. Aliás, a noite está ótima. Hoje está uma noite bonita, né, Karime Leão? Então é interessante a gente já saber. Hoje está bacana. E a gente vai saber, vamos conferir agora como será o tempo para amanhã, sexta-feira, dia 24 de abril. A garota do tempo já está aqui, né? Apostos, né? Karime Leão, a garota do tempo da Mix FM. Previsão do tempo. É isso aí, Carlão. E segundo informações do Clima Tempo, amanhã temos sol e aumento de nuvens na parte da manhã. Pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 23 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 90% e a umidade relativa do ar pode chegar a 96%. Bom, agora 6h45. Vamos falar com a Nathalie Moraes, ela que tem os números atualizados do Covid-19 aqui no estado. E de ontem para hoje foram 409 novos casos notificados. É isso, Nathalie Moraes? Então, Karime, infelizmente, esses números são reais. Foram 409 novos casos nas últimas 24 horas. E, diferentemente dos outros dias, a gente não sabe o motivo no qual ainda, mas o governo, as autoridades de saúde, hoje eles não fizeram a coletiva de imprensa online, como nos outros dias. E somente no final da tarde de hoje, eles dispararam os dados para a imprensa que a gente vai atualizar a partir de agora. Segundo as autoridades de saúde, como eu disse anteriormente, foram 409 casos de Covid registrados nas últimas 24 horas. O Amazonas tem hoje aí um total de 2.888 casos confirmados de coronavírus em todo o estado. Segundo o boletim epidemiológico divulgado no final da tarde de hoje pela Fundação de Vigilância em Saúde aqui do Amazonas. Também foram confirmadas mais 28 mortes pela doença nas últimas 24 horas. Ou seja, o Amazonas tem aí hoje, até o fim da tarde, 234 mortes ocasionadas pelo novo coronavírus. O número de infecções desta tarde, do dia de hoje, é o maior já registrado desde o início da pandemia. De ontem para hoje, mais de 82 pessoas se recuperaram da doença. Elas estão aí fora do período de transmissibilidade. Uma boa notícia. Aqui no estado, hoje, já são 961 pacientes que estão recuperados. Eles não transmitem aí mais o vírus para outras pessoas. Entre os
casos confirmados de Covid, a gente vai falar agora das internações, 198 pacientes estão internados dentro de unidades hospitalares públicas e privadas, 86 em leitos clínicos e 112 pacientes estão hospitalizados em estado grave ou gravíssimo, dentro de unidades de terapia intensiva. Há ainda outros 688 pacientes que aguardam aí a confirmação. Eles são suspeitos de terem coronavírus, eles estão internados também em unidades públicas e privadas. Agora, Karime, dos 2.888 casos confirmados aqui no estado, a maioria deles são registrados aqui na capital, em Manaus. São 2.286 só em Manaus e 602 no interior do estado, em 33 municípios. O município que registra o maior número de casos ainda é o município de Manacapuru, na região metropolitana aqui da cidade. E falando agora dos óbitos, né? Manaus registra 193 óbitos e outros 52 óbitos foram notificados. Outros 52 óbitos foram notificados pela Fundação de Vigilância em Saúde e estão em investigação pelo Laboratório Central, o LACEN. Essas foram as principais atualizações desta quinta-feira. Esses foram os dados de hoje, Karime. Ok. Muito obrigada, Nathalie. E os números do Brasil agora, né? De acordo com o último levantamento do Ministério da Saúde, no Brasil hoje, o número de mortes confirmadas de Covid-19 chegou a 3.313. O número quase quadruplicou aí em 24 horas, porque de ontem para hoje, né? Ontem eram 2.906, ou seja, foram 407 mortes confirmadas em 24 horas de Covid-19. Ainda de acordo com o levantamento, o país registra 49.492 casos confirmados, segundo os números do Ministério da Saúde divulgados hoje às 14h. Você está ouvindo 18 horas. E mais 13 profissionais da saúde foram enviados aí pelo Ministério da Saúde, chegaram a Manaus nesta quinta-feira. São eles 4 médicos, 2 fisioterapeutas e 7 enfermeiros do programa da Força Nacional do SUS. Os profissionais devem atuar no Hospital Delfina Aziz, referência no tratamento da Covid-19 aqui na capital. No dia 16 deste mês, o estado já havia recebido os primeiros 17 médicos e enfermeiros, dos quais 4 continuam atuando aqui em Manaus. E o ministro da Casa Civil, Braga Neto, anunciou que o governo federal convocou 83 profissionais de saúde para atuarem em Manaus no enfrentamento ao novo coronavírus. 18 horas. Bom, e durante 5 horas, a secretária de Estado da Saúde, a Simone Papais, esteve sob sabatina dos deputados estaduais por videoconferência. Ela havia tentado na Justiça evitar a convocação, mas teve o pedido recusado. Para os deputados, a secretária, que assumiu recentemente o cargo, admitiu que o Estado está atrasando o pagamento de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem. Vamos conferir na reportagem de Asaf Augusto. Na reunião, que durou cerca de 6 horas, os parlamentares questionaram Simone Papais sobre as estratégias montadas para a contenção da Covid-19 no estado. A secretária não trouxe novidades. Ela disse que a prioridade do governo é ampliar a oferta de leitos nas unidades de saúde, para desafogar as unidades de urgência e emergência. Ela citou a contratação do Hospital Newton Lins e anunciou que nas próximas horas estão chegando a Manaus 20 respiradores pelo Ministério da Saúde. Ela também admitiu os atrasos em pagamentos a cooperativas médicas e prestadores de serviços fins, anunciando que nesta quinta-feira o governo começa a pagar algumas das pendências. A Secretaria de Estado pagaria competência fevereiro até o dia 23. Posterior a isso, pagaria uma competência 50% de 2018. Alguns deputados consideraram a falta de conhecimento da secretária, inclusive na base aliada. O deputado delegado Péricles disse que ficou assustado e surpreso depois de ouvir a secretária. Para nossa surpresa e para nos deixar mais assustado, ela não só não conhece a nossa realidade, nosso sistema de saúde aqui do Amazonas, como mostrou despreparo para cuidar da situação trágica em que vivemos hoje. O deputado Serafim Corrêa lembrou da alta arrecadação do governo do estado em 2019 e este ano. O governo do estado cada vez mais arrecada mais. Hoje nós estamos no dia 22 e comparado com o mesmo, não é nem com o mesmo período. Se nós considerarmos o mês de abril já encerrado,
2020 arrecadou mais de 200 milhões do que arrecadou em 2019. Então, daí a insatisfação de todos os profissionais, médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, enfim, todos. O deputado Dermilson Chagas afirmou que a secretária demonstrou insegurança e alertou para os riscos de paralisação dos profissionais da saúde. Corremos o risco de a qualquer momento todos eles pararem, porque não aguentam mais a falta de respeito, de pagamento para que arque com o sustento das suas famílias. É muito preocupante essa situação. Azaf Augusto para 18 horas. Mix. Também são 6 horas e 52 minutos em Manaus, mais uma da playlist em 100,7. Olha só, no começo, né, dos anos 2000, o R&B era o maior hit do mundo da música. Artistas como Usher e Beyoncé estavam estourando aí com hits a todo momento. Além de estar na memória de qualquer pessoa, né, que se apaixonou, né, Karime Leão? Enquanto adolescente, né, Dilema ganhou outros olhares no decorrer aí desses 17 aninhos, Karime. E exatamente essa a eleita para encerrar a playlist de hoje do 18 horas. Vamos de Nelly, Dilema. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Então bem, 6 horas e 57 minutos, fechamos aí, né, a playlist, né, Karime? Nelly, Dilema, é bacana, Nelly. né? E o clipezinho aí com a historinha, né, e final feliz os dois, com o The End, muito lindo. Foi bacana. Você se apaixonou, Karime, na adolescência? Várias. Eu sou uma pessoa apaixonada. Eu sou uma pessoa apaixonada, sempre. Tudo bem, e a Nathalie? Nathalie está com a gente agora? Está Nathalie? com a gente, Nathalie. Você se apaixonou, Nathalie Moraes? Cadê ela? Eu sou uma eterna apaixonada, meu povo. Tá vendo? Olha aí, cara. Boa. Bacana. Agora 6 horas e 58 minutos. Seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. A situação difícil do Brasil na pandemia não é por acaso. Uma pesquisa do Instituto IPSUS mostrou que o Brasil é o segundo país de uma lista de 15 em que a população acredita menos no isolamento social para barrar o novo coronavírus. Na média global, 44% disseram que as restrições à viagem e o isolamento social não vão impedir a disseminação do novo coronavírus. A população que acredita menos no isolamento social ainda é a da Índia. O Brasil e a Alemanha aparecem empatados em segundo lugar. Mais da metade, ou 54% dos brasileiros, não acreditam na eficácia do isolamento social. Os espanhóis foram os que mais disseram confiar no confinamento como uma ação eficaz contra a Covid-19. Eles podem estar arrependidos de não ter tomado as precauções logo no início da pandemia. Hoje, a Espanha é um dos países com o maior número de mortos pela Covid-19. A gente torce para que o Brasil nunca venha a ficar nos primeiros lugares neste triste ranking da morte. Vamos em frente, firmes e mantendo os cuidados que cada um tem que tomar para não adoecer nem precisar de um leito de hospital nesse momento tão difícil. Vai ser muito difícil, mas muito difícil mesmo encontrar um aqui no Amazonas. E ninguém deseja ver as pessoas morrendo sem nenhuma assistência. 18 horas. Karime, já, né? Já. Nos vai, nos tchau, né? Nos finalmente. Finalmente. E hoje, pelo dia do livro, vamos dar uma boa noite aí indicando Karime, um livro. Olha, eu esqueci do Machado de Assis, um escritor brasileiro, que eu acho que deve ser, é Clarice Lispector. Clarice Lispector, Jorge Amado. A gente tem que ser assim, pinça um, Carlão, vai, escolhe um. Jorge, o Machado de Assis, Capitu, Dom Casmurro. Pronto, uma dica de livro. Aí qualquer um da Clarice Lispector, já que estamos falando, né, de autor brasileiro. E você, Nathalie Moraes? Nathalie Moraes. Eu vou com o Carlão, eu também vou de Machado de Assis. Como eu sou uma eterna apaixonada, vou de Machado de Assis. Tá ótimo, então. Muito obrigada. Boa noite. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia. Beijo. Muito bem, continue em 100,7. Daqui a pouquinho tem Mix Tudo e a gente volta com você amanhã com mais uma edição do 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Você está na Mix, o melhor mix do Brasil. 18horas.com.br, o site de notícias da Mix Manaus. Mix.